Avisa aos navegantes! Está no ar mais um Diário de Bordo conversando com você. On my left side, weighing 50 pounds, Michele Alves! Michele, me diga uma coisa, quais são as delícias de se trabalhar por uma instituição tão bacana quanto a AFES? Eu acho que, bom, primeiro, oi, gente, oi para todo mundo. Muito legal poder estar aqui, poder falar da FES, é Seja muito fantástico. bem-vinda, minha querida. Obrigada. Trabalhar numa instituição como a FES é gratificante. A palavra Uhum, é gratidão. Quando você percebe que existe um trabalho que você pode exercer e que de fato faz diferença no mundo. uhum, E principalmente quando você está num lugar onde você sabe que é tudo feito de forma correta, de que tudo segue um padrão para que seja um trabalho mais do que um trabalho para essas pessoas, para esses cidadãos, para que seja um uhum, trabalho efetivo para a sociedade. uhum, Então a gente caminha para isso, né? A gente caminha para melhorar o mundo, é isso que a gente quer, e através desse trabalho voltado, no caso, para a pessoa com deficiência intelectual. uhum. E me diga uma coisa, como é que é a tua história com a AFES? Como é que você, Michele, começou na AFES? Que você já foi uma coisa que você queria já trabalhar? Aconteceu por acaso? Conta a tua história com a instituição, por favor. Aconteceu por acaso, mas assim, por acaso, mas através de um desejo meu de ajudar, né? Aham. Eu sou de São Paulo e o meu esposo veio trabalhar aqui no Paraná e na ocasião, quando ele falou, olha, surgiu uma proposta para mim lá, eu falei, não, vamos onde você for eu vou, como diz aí uma música da Marisa Monte, para onde você for eu vou. Uhum. E aí nós viemos para cá e eu fiquei 2 anos cuidando da minha família, da minha filha, porque é toda uma transição. Nós não temos família nenhuma no Paraná, foi uma questão Uhum. profissional, puramente profissional dele. Então, quando nós chegamos aqui, eu cuidei então da família, e aí, quando foi em novembro de 2019, em novembro de 2019, isso mesmo, novembro, outubro, novembro, eu tinha muita roupa da minha filha para dar, e lá em São Paulo eu sabia para quem levar e aqui não. E aí eu conhecia uma pessoa que trabalhava na FES, uma graça, que já me inspirava, era uma pessoa que eu já olhava e falava, nossa, que trabalho legal que ela faz, embora eu não fosse diretamente com os atendidos, mas Uhum. trabalhava lá dentro. E falei, olha, eu precisava levar umas peças, ela leva lá no trabalho, e me deu o endereço e eu fui. Chegando lá, eu fui recebida por ela, que eu conhecia, e pelo Pedro, que é uma pessoa que a gente fala que é da captação de recursos. Fui apresentada à instituição e aí eu tomei um choque de Uhum. realidade, porque eu me perguntei aonde estavam essas pessoas que eu nunca vi. Aí, para quem está ouvindo a gente, para que entenda, como assim onde estavam essas pessoas? A deficiência intelectual severa, ela é com um acentuado grau de comprometimento cognitivo, ou seja, realmente é uma realidade forte, né? O comprometimento cognitivo severo faz com que a gente olhe aquela situação e fale assim, puxa, são jovens, adultos e crianças, e quando você olha aquele adulto numa condição tão vulnerável, porque ele é uma criança grande, e aí tem comorbidades relacionadas, muitas vezes, à deficiência intelectual. Então, tudo aquilo, eu me questionei. E eu questionei tanto que tinha perguntas que a Cauana, que me recebeu, essa amiga, e o Pedro não sabiam muito bem responder por não serem da área específica, né? Eles não eram nenhum pedagogo e nem nenhum psicólogo, e enfim. Mas eu me choquei. E aí, quando foi em janeiro, a Cauana, essa amiga, me viu em mim, através dessa minha vontade de querer entender tudo aquilo que estava naquele espaço. Ela viu em mim ali um potencial de repente, agregar, né? Integrar a equipe nessa área social, que no caso meu é na área de mobilização de recursos, essa facilidade que eu tenho de diálogo, essa curiosidade que eu tinha de saber mais, e amei o trabalho da FES.
E foi assim que eu acabei entrando na FES. Mas fui lá, fiz entrevista, tal, e viu que eu era, que dava certo mesmo, que dava jogo, e aí integrei a equipe. Olha, que bacana. E há quanto tempo faz que você já tá aí na festa, então? Eu entrei na FES no ano que foi decretado o estado pandêmico, né, mundial, ali, global. Eu entrei dia 3 de março, e aí foi dia 23, se não me engano, que é onde falou-se, olha, é uma pandemia e tem que fechar tudo. Foi ali aquele lockdown, aquele primeiro. Uhum. E foi uma surpresa muito grande para mim, e daí uma outra característica muito bonita da FES, que é olhar para o funcionário realmente como uma pessoa que tem os seus compromissos e que tem as suas motivações, os seus sonhos, enfim, porque naquele momento a nossa direção acalmou todo mundo, e eu que estava há 15 dias disse, calma, vamos passar por isso todos de mãos dadas, né? Vamos todos passar por isso. E aí começou a se bolar ali um esquema de home office, e eu, naquela ocasião, comecei ajudando na área de comunicação. Eu sou formada em publicidade e propaganda, então tinha ali uma vertente minha ali que podia ajudar na parte de comunicação, embora eu tenha entrado para captação de recursos, e eu fiquei durante esse período, então, na área de comunicação. Então, tudo que dava para ajudar, se tinha que mexer no site, se tinha que ajudar na área de criação de algum conteúdo, se tinha que divulgar alguma coisa e que eu tivesse alguma ideia, assim, desde ideias até, de fato, pôr a mão na massa. Uhum. Então, eu acabei entrando na instituição no momento em que estava tudo mais crítico, inclusive em termos de captação de recursos, porque você imagina, uma instituição, ela tem eventos, ela tem o bazar, né, eventos, bazar, e fora a renúncia fiscal, e já tinha o apadrinhamento, que a gente fala depois, mas a parte de eventos parou, o bazar ficou fechado. Então, justamente no maior período de necessidade de captação, eu que entrei como captadora, não pude captar. Não tinha recebido treinamento, não tinha conhecido a instituição a fundo, porque você precisa conhecer. Você vai para a sala de aula, você vê a realidade das crianças, dos jovens que estão ali, você conversa com os professores, porque eles dão esse laboratório, né? Porque a gente possa ter propriedade do que se fala. Mas, mesmo assim, eu consegui desempenhar, então, esse papel inicialmente na área da comunicação, que me ajudou a conhecer cada vez mais da causa e, principalmente, da alma da instituição, para aquilo que ela luta de verdade com afinco, que é poder ajudar em todas as esferas esse cidadão com deficiência. E aí, agora no início do ano, mesmo ainda a gente não estando com a escola aberta, porque aqui ainda a escola está fechada, infelizmente, né? Mas eu consegui agora, então, integrar de fato a equipe de captação de recursos, e até por isso que eu estou aqui com você hoje. Uhum. Ai, que legal. E nesse olhar holístico, então, vamos dizer assim, da FES, em relação ao cidadão, vocês chamam de cidadão, né? Ao cidadão E com deficiência intelectual, como é que começa o processo? Entendeu? Quando uma pessoa chega aí para ser ajudada por vocês, né? Porque eu sei que vocês também fazem um trabalho realmente holístico, que vocês ajudam não só a pessoa, como os familiares. É uma coisa bem global, assim, né? Bem redonda em torno dessa ajuda que vocês fazem. Fala um pouquinho para a gente, conta um pouquinho como é que é o processo desse cuidado que vocês têm, né? Porque, se eu não me engano, vocês têm a questão da educação, saúde e assistência social, né? Que são os motos de vocês. É exatamente isso que eu ia falar. Eu ia começar dizendo o que você já falou. A gente tem essa divisão de áreas aí, que é saúde, educação e assistência social, né? A parte da educação, nesse momento, a gente está remoto, como muitas escolas ainda aqui no Brasil. A educação especial não pôde voltar nem no ensino híbrido, não deu para que seja feito assim. E quando chega um cidadão lá na FES, procurando normalmente os nossos
a nossa ajuda, né? Vamos falar assim. Uhum. Primeiro, a gente atende hoje 242 cidadãos com deficiência intelectual severa. Então, não entram as leves e as moderadas. Existe, em média, sempre uma fila de espera de 300 pessoas. Uau. Querendo integrar, né, estudar, ou seja, colocar os seus filhos ali na instituição para que receba saúde, educação e assistência social lá dentro. Então, assim, como funciona, de fato, essa fila de espera, como que é o andar dela, eu mesma não estou apta a te dizer. Mas só da gente pensar que a gente atende 242 cidadãos e que a gente tem uma fila de espera de 300 cidadãos, Você tinha que a ter gente já mais duas consegue AFESs, imaginar né? Basicamente, exatamente. tinha que ter mais duas AFESs e ainda provavelmente não seria o suficiente para atender toda essa comunidade, né? Nós somos, Ricardo, a única instituição do sul do país que atende especificamente o cidadão com deficiência intelectual severo. Que a Uhum, gente é especialista, vamos colocar assim, né? Que a gente é uhum, referência nisso. Então, essas 300 pessoas que aguardam para uma vaga na FES, é o que você falou, já dá para entender a dimensão do trabalho que nós fazemos, né? É uhum, um trabalho que realmente busca um resultado efetivo para a sociedade e para esses cidadãos, né? uhum, É uma maneira de oferecer também a esses pais, né? Porque a FES, ela surge lá em 1967, ela foi fundada em 27 de setembro de 67. Ela surge como um meio de dar assistência, auxílio, para pais que tinham filhos com deficiência intelectual e esses pais não sabiam como lidar com essa realidade que é difícil, que uhum, precisa de, tem peculiaridades, vamos dizer assim, né? Então, uhum. lá já surge disso, a FES, né? Então, a gente busca fazer o melhor trabalho envolvendo a sociedade, a família. Então, essa família é completamente assistida por nós. Nesse momento de pandemia, as nossas assistentes sociais diariamente estão em loco, na casa desses assistidos, Uhum. para entender qual é a necessidade, para que nada falte, mas também para que sejam direcionados para as questões de políticas públicas que podem ajudar, né? Porque às vezes essa Mas família tem direito a ser beneficiada. peraí, só um pouquinho, Michele. Quando você, só para a gente entender aqui, quando você fala assim, tá, assistente social tá lá. Então vamos supor que a necessidade da família seja arroz e feijão. Então eles têm uma necessidade de alimentação. Vocês suprem essa necessidade também? Sim, Legal. sim. A gente, todas as campanhas de arrecadação de alimentos que foram feitas ou pela FES, ou por órgãos públicos, ou enfim, por empresas privadas, e que tiveram como destino a FES, foram justamente para poder levar para essas famílias segurança alimentar. Fantástico. 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 E aí, fora isso, dá uma ajuda de apoio, porque, claro, como você falou, o cidadão com a deficiência severa, ele precisa para tomar um banho, para ir no banheiro, ele precisa de ajuda, né? Então você tem um serviço de cuidador ali, né? De enfermagem, vamos dizer. Eu não sei se esse é o termo certo, né? Se seria o termo. Que a pessoa está ali junto, ajudando a família também a esse processo. Não, nisso Não. não. O que a gente não, nisso não, mas o que a gente tem é a orientação, né? A Uhum, gente tem como orientar a melhor prática ali naquele momento. uhum, Mas assim, a partir do momento em que você tem um bebezinho já no seu colo com uma deficiência, que você vai educando, cuidando, né? E ele vai crescendo, os desafios vão surgindo e essas famílias vão se adaptando aos desafios e vão se adaptando àquela rotina. É lógico que tem casos que são um pouco mais extremos de cuidado, né? E que exigem, por exemplo, uma alimentação por sonda, mas tudo isso, através das políticas públicas, do SUS, né, uhum, eles recebem ali todo o auxílio. E também aí que a assistência social atua, né? Porque uhum, se alguma família, em algum momento ali, não tem esse entendimento, não sabe como fazer e que tem direito no SUS a determinados programas de assistência, a assistência social nossa vai
indicando os caminhos para que essa família chegue a, a esses programas e seja beneficiada por eles. Isso é fantástico também, né? Isso é fantástico, Sim, dá ajuda a educar eles de como lidar com o sistema, né? Muito bom se isso. você for parar para pensar, nós mesmos, não tem coisas em que a gente nem imagina que tínhamos direito? Sim, com certeza. A gente fala, Com nossa, mas eu nem certeza. sabia que eu podia isso. Então, para eles é muito fundamental, porque faz diferença na vida. Uhum, com Como eles vão. certeza. Agora, uma curiosidade minha, óbvio, você falou a arrecadação, você está no processo de arrecadação, porque sempre é necessário mais para melhorar. Mas, assim, basicamente, o teu feijão com arroz financeiro, vocês são assistidos pelo governo, o governo dá esse dinheiro para vocês, ou todo o dinheiro, mesmo para folha de pagamento e tal, vem de arrecadação? Tem as duas. Bom, em primeiro lugar, a gente não recebe o maior volume financeiro por parte do governo, tá? Tá. A nossa ideia, inclusive, é ser uma entidade autossustentável mesmo, Uhum. financeiramente, né? Que ela dependa cada vez menos do governo e seja cada vez mais independente financeiramente. Mas a gente tem professores que são cedidos, por exemplo, pela prefeitura, então, que são professores de educação especial cedidos, então é um convênio que existe ali. Uhum. Agora, existem programas nos quais a gente se inscreve o projeto e sendo aprovado, a gente é beneficiado, mas são programas que têm um prazo de duração, tá? Uhum. São programas que beneficiam diretamente as pessoas atendidas pela instituição, como, por exemplo, na área da saúde, que tem o PRONAS. Então, isso faz com que a gente, lógico, seja beneficiado e beneficie os assistidos, mas esses programas têm o destino certo daquele dinheiro. Então, Uhum. é como se fosse uma ligação, né? Eu apresento esse projeto e eu uso esse Você gasta dinheiro no para. projeto, né? Você gasta Exatamente. no Então, a projeto. nossa folha, por exemplo, de pagamento, que você perguntou, né? Grande parte da nossa folha de pagamento é nossa Uhum. mesmo, né? E Uhum. aí a gente que tem que correr atrás daquele recurso. E essa folha, ela existe para beneficiar o Mas, cidadão também. Cada Michele, consumo. como que você vai ser autossuficiente se você não produz? Porque, ao que eu entendo, o serviço vocês oferecem esse serviço para o cidadão gratuitamente. Eu estou correto? 100%. É isso mesmo? 100%. Então É tá. isso Então, mesmo. se 100%. você, se o serviço que você presta, você oferece gratuitamente, você não vende nenhum produto, o serviço é de graça. Como que você vai ser autossuficiente? Não é uma responsabilidade do Estado ajudar vocês? Eu acho que seria uma responsabilidade do Estado ajudar vocês, entendeu? Eu não sei por que você tem que ser autossuficiente, por que o Estado não pode assumir bancar isso, sendo que, na verdade, vocês estão. O serviço que vocês fazem é um auxílio à comunidade. Eu não sei se eu estou usando o termo exatamente correto, mas tem um gap aqui que o governo deixou, né, que as políticas públicas, enfim, não sei se esse é o termo exatamente correto, mas o governo deixou, e é aqui que a ONG surge para que esse gap aqui a gente possa auxiliar, né? Então, assim, se os órgãos públicos sustentassem 100%, por exemplo, as ONGs, ela passaria a ser uma entidade pública e não mais uma entidade do terceiro setor. Então, Hum. ser do terceiro setor é chamar, sim, a responsabilidade para si. Uma responsabilidade social, onde você vê que tem uma deficiência e que você quer encaixar aqui nessa deficiência, né, nessa deficiência, no caso, deixada pelas públicas, pelos governantes, enfim, pela sociedade, e a gente ajudar. Então, ser autossustentável, embora seja muita responsabilidade, é o que faz com que a gente cada vez mais possa fazer mais e melhor. Você falou Tá, sobre mas vender. aí vocês dependem, no fundo, 100% da própria sociedade. Então, na verdade, a própria sociedade ela tem que assumir a importância de uma instituição como a sua. Porque, assim, é Sim, inegável a importância que vocês têm. Então, ou seja, o que a gente tem que levantar na sociedade é esse reconhecimento de que, olha, existe aqui uma instituição
que cuida das pessoas que mais são frágeis, como você, no estágio de fragilidade total, faz isso de graça, entendeu? E que precisa de apoio. Então, ou seja, é levantar dentro da sociedade esse reconhecimento e chamar a responsabilidade também deles na questão da ajuda, não seria isso, então? É exatamente isso. É como cada um de nós ser responsável pela construção de um mundo melhor, né? Uhum. Quando a gente fala em ser autossustentável, a gente quer, que a gente está prejudicado muito nesse momento pela questão da pandemia, mas através dos eventos, a gente poder ter eventos cada vez melhores, melhores organizados, para que os fundos arrecadados sejam maiores e Uhum. melhores, é que a gente consiga levar consciência do que é a deficiência intelectual severa para a sociedade, para que dessa forma mais pessoas invistam nesse Um auxílio, engajamento né? social, né? Você precisa de um engajamento social, né? Exatamente. Para que cada vez mais pessoas invistam nesse apoio que dão às instituições como a FES, porque a gente está falando da FES, mas não é só a FES que Sim. precisa disso. Então, é exatamente isso. O brasileiro não tem cultura de doação. Essa é a Uhum. verdade. A gente não é educado para entender a repartição. Eu recebo, eu posso dar um pouco do que eu recebo e dividir essa responsabilidade. E é por isso que, às vezes, muitas instituições são muito sobrecarregadas ou pessoas assumem responsabilidades muito grandes para si. Essa divisão ainda não está clara, né? E é Uhum. isso que me encanta num trabalho como o da Uhum. FES, né? Tentar mostrar isso. E empresa, quando você chega, você tenta, obviamente, né? Óbvio que você vai, imagino eu, e tenta todas as empresas. Mas quais são as respostas? É muito não que se leva? Olha, quando a gente fala em empresa, o que acontece mais é a partir da renúncia fiscal, tá? A gente recebe muita, sabe a doação do imposto de renda? Sim, sim, Talvez sim. nem todo mundo saiba, mas aí na parte da renúncia fiscal, você doar de 3 a 6% ali do imposto para uma instituição. Então, não necessariamente você, na hora ali de fazer ali o imposto de renda, você precisa deixar todo aquele imposto devido para o governo, né? Você pode fazer, até se o pessoal quiser, depois a gente deixa ali, mas no site da FES tem todas as informações se alguém quiser fazer a doação do imposto de renda. Então, assim, muitas empresas, a partir da renúncia fiscal, já colaboram com a instituição, né? Já nos auxiliam. Existe sim um campo a ser explorado com as empresas, a gente entende isso. Muitas empresas, quando partem para uma parceria com a FES, ou com um recurso que a gente chama de carimbado, que é o recurso, já mediante um projeto, né? Eu apresento um projeto, esse projeto é aprovado, e aí eu passo a receber recursos para manutenção, para realização desse projeto. Mas o recurso financeiro livre também é muito importante, porque com esse recurso eu faço o que eu quiser, lógico, dentro de responsabilidades. Quando eu digo o que eu quiser, assim, é o que é necessário, acho que essa é a palavra, o que é necessário, sem depender de esse dinheiro é desse projeto, né? Então, assim, cada um tem a sua importância. O do imposto de renda é importantíssimo para os projetos, o da pessoa física, que é um recurso livre, é importantíssimo porque eu posso aplicar de acordo com a necessidade A do momento. pessoa física, Michele, a pessoa física pode também utilizar essa questão do imposto, por exemplo? Pode, é tanto pessoa física como jurídica. A pessoa física também de 3 a 6%, né? Se ela for doar 3%, esse ano aqui ainda tá, acho que a gente tem até o final do mês agora, que a gente vai fazendo imposto de renda, pode doar, e quem quiser fazer 6%, daí faz o pagamento desses 6% nesse ano, e ele fica pertinente ao ano de 2022. Mas existe Uhum. toda uma regulamentação certinho para isso, os critérios para isso, e lá no nosso site também tem toda essa explicação. E o legal do imposto de renda, Ricardo, é que até todo o imposto que a gente paga ele é destinado para fazer melhorias, né? E parte Uhum. realmente vem para as instituições. Só que até isso chegar para a gente demora. Quando tem quando a pessoa decide escolher, porque é pela escolha de uma instituição, então você escolhe um projeto de uma instituição e você faz o destino desses 3 ou 6%, você já está ajudando sem tirar nada do seu bolso. Uhum. Dando sem tirar dinheiro nenhum do seu bolso. Então, assim, é Uhum. uma maneira incrível de doar, é a renúncia fiscal. Fantástico.
Fantástico. O que precisa mais para as pessoas ficarem sabendo melhor? É mais divulgação disso, Michele? Como que a gente pode divulgar mais, chegar a mais pessoas para que elas entendam e, e participem, se engajem nessa ajuda a vocês? Você fala sobre a renúncia fiscal ou no Sobre a geral? renúncia fiscal, sobre a ajuda, a responsabilidade de cuidar de vocês, assim como vocês cuidam. Porque, assim, um dos lemas que eu pus a propósito, gente, Live Aid Curitiba, ok? É isso aí. Live Aid Curitiba para ajudar a AFES, dia 5 de junho, a partir das 9 horas da noite, no canal Diário de Bordo, comigo, com o pessoal da AFES e com um bando de artista bacana que vai cantar lá, vai ter poesia, arte, tudo para a gente levantar exatamente isso que a gente está fazendo agora, tentar levantar aqui um pouco de awareness, né? Levantar um pouco assim a bola da FES para que as pessoas saibam que ela existe, que ela é uma comunidade. Mas uma das coisas que eu coloquei foi assim: a FES precisa da gente, mas a gente precisa da FES, né? Então acho que é essa consciência de o quanto que nós precisamos até muito mais de vocês do que vocês precisam da gente, né? Então, assim, como que a gente faz para espalhar mais isso por aí? Vamos lá, porque a gente vai tentar fazer. É isso aí. Olha, eu acho que assim, falar sobre a renúncia fiscal é maravilhoso, porque muita gente não sabe que ela pode doar para a instituição, para várias instituições, a gente está falando da FES, claro, mas sem tirar R$ 1 do bolso dela. Porque é um dinheiro que iria totalmente para o governo e que você destina de 3 a 6% para uma entidade, né? Fantástico. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Você não precisa, muitas vezes, tirar nada do seu bolso para realizar uma doação. Esse é o ponto da renúncia fiscal. Precisamos falar sobre renúncia fiscal. Eu acredito que, na época do imposto de renda, poderia até a mídia mesmo ter mais campanhas, né? Os veículos. Exatamente, olha, escolha uma entidade que você confie, pesquise e doe parte do seu imposto de renda. Então, eu acho que a gente aqui da FES tem tentado fazer um esforço muito grande de encaminhar para os nossos contatos, de falar para os nossos amigos, de divulgar nas nossas redes sociais, de repostarmos, né? Nós somos funcionários, esse é um ponto. Você também pode doar nota fiscal, por exemplo. Tem gente que não sabe. Aqui no Brasil, sabe, aquele cupomzinho de nota fiscal. Então, assim, no caso aqui, a nota Paraná. Então, se você não coloca o CPF na nota, essa notinha pode ser doada. E também, através dos sorteios, do programa que beneficia a doação dessa nota para as instituições, você também pode ajudar. Então, você tem um comércio, uma padaria, uma loja, dá para juntar essas notas e solicitar para a gente que retire ou levá-la na instituição. É legal levar, porque vocês já conhecem como é. Então, tem muitas formas de ajudar. Michele, não é somente. Me diga uma coisa, e como que é o relacionamento de vocês com outras instituições como a de vocês, no sentido de ajuda à comunidade? Existe uma espécie de associação entre vocês que vocês pudessem criar mais força até para chegar na mídia e falar, olha, gente, nós somos aqui uma associação de ONGs que, assim, com o teu perfil, né? Que eu imagino que são várias, como você falou, e de repente por linhas diferentes, entendeu? E de repente falar, olha, e pedir para a mídia esse espaço, porque tem que ser um espaço de graça, gente. Não adianta nada chegar lá, a festa chegar, olha, você tem que pagar R$10.000 para fazer essa propaganda. Entendeu? A mídia, a Globo, o Ratinho, ou seja lá quem for, a Gazeta do Povo, tem que tomar consciência que isso é uma ajuda. Entendeu? E como ajuda, vocês têm que oferecer de graça, gente. Entendeu? O Live Aid Curitiba, todo mundo vai trabalhar de graça, porque esse é o objetivo. Senão não é doação. Né? Chegar lá e cobrar da AFES para fazer uma propaganda, para fazer um release, não é doação. Entendeu? Doação é você chegar, olha, aqui ó, no horário nobre nós vamos pôr lá
15 segundos para vocês mandar o recado de vocês. Isso é uma doação inteligente, porque daí vocês podem fazer. Mas será que se de repente vocês se associassem com outras ONGs e outros, vocês não teriam mais força para chegar nesse povo? Existem sim, existe o Conselho da Pessoa com Deficiência, não é uma associação, mas o Conselho da Pessoa com Deficiência, que inclusive a FES preside. A associação especificamente, eu vou ficar te devendo a resposta, eu tenho que ir mais a fundo para te falar, mas específico sobre colocar isso nos meios de comunicação, existe um caminho, sim, não é um caminho pago, é um caminho gratuito, porém, a gente esbarra numa questão complicada que eu preciso ter toda uma empresa por trás da gente produzindo esse vídeo. Então, tem critérios profissionais para que eu chegue, por exemplo, numa RPC, na Record, na RIC TV aqui no caso, né? E diga assim, olha, eu quero fazer uma propaganda aqui. Então, tem que ter assinatura de roteiro por agência, tem uma série de questões que precisam ter para que, de fato, isso possa ir para a mídia. E aí, você tem que fazer o quê? Captar uma agência, você tem que captar uma produtora. Quando eu digo captar, é isso mesmo, passar a mão no telefone e falar assim, olha, a gente é da festa, precisa de uma produtora para produzir, a gente gostaria disso. E muitas vezes, esse período que você precisa ficar fazendo isso é grande, porque o tanto de não que você recebe. Então, eu acho que, mais uma vez, a gente cai na questão da sociedade. Né? Donos de agência de publicidade, propaganda, pessoal, vocês ponham a mão na consciência. Faça um trabalho pro bono. O que é um trabalho pro bono? É um trabalho onde você faz por caridade. Entendeu? É isso que ela está falando, basicamente. E facilitem, não compliquem. Não compliquem, facilitem. Você precisa, então beleza, vamos pegar a câmera, vamos pegar a galera, vamos fazer, faz num sábado, todo mundo faz. Entendeu? Isto é ajudar, isto é engajamento. É isso que precisa. Então, donos de agência de publicidade, ajudem. E de repente vocês também podem se ajudar, pode ter o logo de vocês lá, dizendo que vocês fizeram, pronto. E aí você fica feliz da vida porque você ajudou alguém e também está se divulgando. É isso aí. Acho que é isso que a gente precisa, esse engajamento da sociedade e desse tipo de empresa. E, enfim, de todo mundo, gente. Quem puder se engajar numa causa social, se engaje. Vocês não vão se arrepender. Porque eu acho que eu acredito, e a função do meu canal, e a função de tudo aquilo que eu faço, eu falo assim, eu sou um construtor de pontes. Eu acho que a gente tem que construir, hoje é o momento da sociedade, exatamente hoje, nesse momento, de construir pontes. O que são as pontes? São pontos de ligação. Nós precisamos fazer uma malha de ligação entre a sociedade, porque a gente vive em sociedade. Entendeu? Mesmo que você viva no meio do mato, você faz parte de uma sociedade. Entendeu? Você não está isolado, porque o seu mato faz parte de um contexto social e global. Então a gente precisa criar pontes, não quebrar e não, entendeu? Que é o que tem acontecido. As pessoas estão se isolando, estão se fechando, entendeu? E é exatamente o oposto que a gente tem que fazer. A gente tem que se abraçar nesse momento. Respeito à individualidade, sem dúvida alguma, respeito ao indivíduo, mais valorização da comunidade. E é isso que a gente precisa. E para fazer isso, a gente precisa de AFESs. Uma AFES só não é o suficiente. É isso que a gente está chegando à conclusão. A gente precisa de mais gente como eles, ou pelo menos vamos dar estrutura para que eles possam atender mais. Que eu acho que é o mais lógico. Porque eles já têm uma estrutura e vamos fazer que eles possam dobrar, triplicar e de repente criar filiais pelo Paraná, filiais pelo Brasil. É isso. É exatamente isso. É isso que a gente diz, por exemplo, quando uma pessoa física faz uma doação para a gente, por exemplo, a gente tem um programa de apadrinhamento, né? O apadrinhamento consiste em doações mensais, onde você apadrinha uma criança da FES, um aluninho lá da FES. Então, a gente sempre diz, esse dinheiro nos auxilia na manutenção e ampliação dos nossos atendimentos. Ampliação.
e essa fila de espera, que eu acho que é de 300 cidadãos, possa ser cada vez mais reduzida, que a gente possa realmente ampliar, que é esse o nosso desejo, né? Esse ano a gente tem o Lar de Assis, que é uma casa de acolhimento. Então, assim, a gente passa a ter 20 filhos da FES. São filhos, porque vão acordar e dormir com a gente. E uma coisa muito linda dessa casa da gente, do Lar de Assis, é que, pense, esses cidadãos, eles não são pessoas com problemas psiquiátricos. E a FES está abrindo, então, uma casa onde todo mundo que vai estar lá dentro para cuidar deles sabe cuidar de pessoas com deficiência intelectual. E não com problemas psiquiátricos, porque hoje em dia, muitos desses cidadãos estão em situação de acolhimento em instituições com pessoas que têm não deficiência intelectual, mas problemas psiquiátricos. E aí o tratamento não é o mesmo, não existe a mesma preparação. Então a gente precisa de mais AFESs, a gente precisa aumentar o potencial de atendimento. E usar esse know-how que vocês têm, porque vocês têm um know-how, vocês têm toda uma sabedoria, toda uma técnica que vocês podem ajudar a outras pessoas ou outras ONGs que estiverem com vontade de fazer um trabalho como vocês podem ensinar, ajudar. E, por exemplo, como você falou, eu honestamente eu fiquei chocado de você falar que vocês são a única no estilo de vocês no Sul. Porque o Sul é rico. É uma área rica do país. E mesmo uma área rica do país só tem uma FES. É absurdo. Na verdade, absurdo. É absurdo. Como que não vai ter em Porto Alegre? Como que não vai ter em Florianópolis? Como é que faz? Esconde essas crianças, porque agora nós vamos tocar num outro assunto, gente. É um assunto chato, mas é um assunto que tem que ser tratado. Michele, explica pra gente sobre o preconceito que as pessoas têm em relação também, porque a gente tem que tocar nesse assunto e parar com essa bobagem de ter preconceito. O que acontece com uma família que vai com uma criança ou um adulto com uma deficiência intelectual severa num supermercado ou num restaurante? Fala pra gente. A gente falou um pouco sobre isso, né? A gente chegou a ouvir relato de famílias, de uma mãe em que ela deixou de levar o filho ao supermercado, porque muitas vezes a pessoa com deficiência intelectual, ela pode ter algumas manifestações comportamentais dela, a maneira na qual ela se manifesta. Pode ser gritando, às vezes ela pode pegar forte no braço do pai, da mãe, porque quer alguma coisa, porque não consegue esperar ao mesmo tempo que nós esperamos pelas coisas acontecerem, né? E aí a mãe na fila do supermercado, e aí o filho teve essa manifestação, porque ele queria algo que estava passando ali pelo caixa, e começou a gritar, e começou a puxar a mãe pelo braço, e a caixa falou assim, mas nossa, não, me desculpa, porque ele tem uma deficiência, então ele acaba sendo assim. Mas a senhora sabe que ele é assim, por que traz no mercado? Por que não deixa ele em casa? Por que não esconde no porão, né? Vamos esconder no porão. Pronto, é muito mais fácil. A gente faz um buraco enorme, põe todos eles lá e fecha. Acabou. Problema que você não vê não existe, não é verdade? Pô, gente, pelo amor de Deus, né? E a gente deixa o nosso filho em casa para ir no supermercado? Eu não deixo minha filha em casa para ir no supermercado. Pelo amor de Deus, né? Tipo assim, bom senso, né, gente? Que é isso? E assim, e ela precisa ir no supermercado. E assim, eu vou te dizer, ainda que ela queira ir ao supermercado e queira levar o filho dela, porque ela simplesmente queira passear com o filho dela enquanto ela vai ao mercado, ela tem o direito dela. Claro. Então, assim, não é, ela não tá infringindo nada, ela não tá fazendo nada. E como que ela é, de certa forma, pontuada por ter levado o filho, já que ele tem essas manifestações. Então, por isso que eu te pergunto, que eu iniciei falando quando eu conheci a festa, eu me perguntei aonde estavam essas pessoas eu ia tocar nesse assunto, que eu achei a tua questão maravilhosa. E eu acho que é exatamente isso. Aonde eles estão escondidos. Essa é a resposta. Por que estão escondidos? Por causa disso tudo que a gente está falando. Então, esse é o momento de começar a aparecer. E deveria aparecer nas novelas também. Não estou brincando.
Deveria É aparecer nas novelas, deveria aparecer nas propagandas, deveria, porque assim, é começar a ver que, olha, existe essa pessoa, ela existe e ela precisa da gente. E você sim, reconhecer isso é um primeiro passo, entendeu? Então a gente precisa exigir que haja um reconhecimento social também dessas isso. pessoas, Porque se a entendeu? gente reconhece Reconhecimento isso, social. se a gente reconhece isso, quando a gente vê uma situação como essa, a gente já não vai parar mais ficar olhando, tentando entender, recriminando, porque aí a gente já fala, opa, é uma pessoa com deficiência intelectual ali que tá, né? Porque aí a mãe sabe como lidar com aquela situação, os pais sabem como, né, lidar. Uhum. Mas não, aí porque atrapalhou, porque prejudicou, porque eu estava ocupado, porque eu... Não, gente, Uhum. é surreal isso. Então, assim, precisa se quebrar esse preconceito, precisa principalmente trazer luz Uhum. sobre essa questão. É isso Muita, que a gente busca cada vez mais. muita luz. E eu acho que uma das formas é isso, é pôr mais em exposição, é expor Sim, mais, é colocar em propagandas, colocar numa novela, colocar, entendeu? Em programas, é discutir, é falar, é ver, entendeu? E para isso a gente precisa de apoio de todo mundo, entendeu? Para isso as sim, pessoas precisam estar apoiando também, entendeu? sim. Porque não adianta só meia dúzia, né? A gente está Sim, começando com meia dúzia, mas nós vamos aumentar esse número. Vamos e a aumentar pessoa esse com número. deficiência, e a pessoa com deficiência no geral precisa, né, que isso Com seja certeza. melhor analisado, né? No geral. A gente precisa de calçadas pensadas para pessoa com deficiência, a gente precisa áreas, muitas vezes, nós discutimos isso num projeto que eu fiz parte ali o ano passado, áreas, às vezes, no shopping, onde essa mãe, no momento de agitação do filho, possa se abrigar mesmo, do É, tipo, pega o filho, leva até é. ali, calma, Ah, porque assim, esse ambiente social movimentado não é o que eles estão muito acostumados, é, então pode causar uma certa é. irritação. Então, essa mãe, por segurança, às vezes não sai com o filho para não criar isso. Até Ó, porque hoje ela vai fazer. é complicado eu falar isso porque eu hoje, para quem não sabe, eu moro na Inglaterra, mas eu vou colocar isso não só para dizer que eu moro na Inglaterra, não é isso. É só para explicar para vocês, por exemplo, aqui não existe uma calçada que não tenha uma guia baixa. Toda calçada tem guia baixa e ela é a guia baixa com aquelas bolinhas. Minha gente, tivemos um pequeno probleminha técnico da burrice aqui, dessa pessoa que está aqui desse lado, que sou eu, que esqueceu de alimentar o bichinho. Eu não alimentei meu computador e ele morreu. Morreu não, ele está vivo, mas ele estava com muita fome. E aí ele resolveu, não vou trabalhar mais, e apagou, e agora nós estamos tudo de volta. Mas não tem problema. Mas eu ia falando para vocês. Então, eu só queria colocar como exemplo de uma sociedade que se prepara um pouco mais. Não que aqui também seja perfeito, porque não é, mas só para você entender, Michele. Então, assim, por exemplo, não, todas as Sim, calçadas têm a guia baixa, entendeu? Todos os mercados grandes que oferecem facilidade de banheiro, tem um banheiro especial para deficiente físico, entendeu? E que é maior e que tem tudo facilitado, entendeu? Com barras, com isso, com aquilo, com um alarme, entendeu? Então não tem um shopping center que você não vá que do lado dos banheiros comuns não tem um banheiro para bebê e um banheiro para deficiente. Entendeu? Então, por quê? Porque é uma preocupação da sociedade com isso. E você os vê na rua. Claro que com as suas limitações, entendeu? Mas as pessoas não precisam ficar escondendo as crianças ou escondendo os jovens, entendeu? Que eu acho que não é por aí, né? Eu acho que o problema do Brasil é essa coisa de não só esconder também, como não ter a facilidade. E uma outra coisa que você vê direto passando aqui são aqueles vans especiais levando as pessoas para cima e para baixo, entendeu? Que também precisa mais no Brasil ter esse serviço, né? Que eu tenho certeza que, por exemplo, vocês devem ter já o serviço particular de vocês, obviamente,
né? Mas assim, a sociedade oferecer também mais esse serviço, né? Eu digo assim, o governo oferecer mais e mais, que até me parece que Curitiba, eu acho que até está conectada um pouco desse lado. Mas eu estou falando do Brasil em geral, da Isso que eu sociedade ia. em geral, né? Por favor. Isso. É aqui em Curitiba, graças a Deus, a gente vê exatamente esse tipo de banheiro aí no qual você comentou, dentro do shopping já tem, então tem o espaço ali família que a gente fala, né? Que para criança, então o pai pode entrar com a criança, a mãe, ou seja, é um ambiente realmente misto, onde você vai entrar com o seu filho, você é mulher, você é homem, você vai acessar o banheiro infantil ali, coisa que não tinha algum tempo atrás. Essas portas mais largas para pessoa com deficiência nos banheiros, a gente também já tem encontrado mais por aqui, até porque tem uma lei em vigor sobre isso, então você precisa trazer acessibilidade, mas eu me referia muito especificamente sobre as vias públicas mesmo, sabe? Eu acho Uhum. que cada vez mais, o que você estava comentando aí na Inglaterra, que todas as calçadas, vocês têm um Todas. rebaixo. Todas têm E aqui abaixo. aqui, então, eu fui sábado aqui no bairro do Boqueirão comprar uma cortina e tinha uma mãe com uma criança em cadeira de rodas, uma menina de uns 10 anos, e ver ela andando pelo Boqueirão na rua, porque não dá para andar Uhum. na calçada. Uhum. Então é isso, sabe, que eu acho que muitos, como eu te falei, a deficiência intelectual ali na FES pode ter associação de outras patologias ou não, né? Então, assim, existem sim aqueles que vão andar direitinho e que é só você vai perceber a deficiência porque você tem o contato, outros vão depender sim de um meio auxiliar, como uma cadeira de rodas, uma muletinha, alguma coisa. Então, assim, é importante, ou vão ter o passo um pouco mais lento. Então, se as nossas vias públicas fossem melhores preparadas, também teria melhor acesso para essas pessoas, né? Locais de lazer, o Brasil é tão prejudicado com relação a espaços públicos de lazer, Uhum. a periferia é tão prejudicada. Então, se você sai na rua, eu moro no centro de São José dos Pinhais, eu tenho 2 praças aqui perto de mim, mas se você for para um bairro um pouco mais afastado, para onde você vai? Com a sua criança que não tem deficiência, imagina com uma pessoa com deficiência, né? Uhum. Então, acho que a gente precisa de um lugar mais apurado aí das Mas políticas aí públicas já sobre é isso. uma coisa assim até mais profunda. Eu nunca esqueço. Eu morei, eu não sei o quanto você é de fora, né? Como você falou, São Paulo e tal. Talvez você não, eu vou te falar nomes de bairros que não vão fazer sentido para você, mas para Uhum. quem é de Curitiba vai fazer sentido. Eu morei muitos anos na Vila Isabel e eu estudava num colégio chamado Pedro Macedo, que é muito famoso na região e tal, público, né? E eu lembro que eu tinha os meus colegas do Pedro Macedo que moravam mais afastados, assim, né? E eu um dia convidei para ir lá em casa. Ah, vamos lá em casa, sei lá, nem lembro o que a gente foi fazer. Vamos lá em casa e tal, na Vila Isabel. E aí eu lembro que eles andavam assim, falando: Nossa, cara, você tem calçada na rua. Olha que bacana, é muito chique o seu bairro. E o meu bairro era o bairro assim dos mais, não digo pobre, mas assim mais assim, classe média baixa possível, entendeu? Mas só o fato de ter calçado, os caras, uau, você tem calçada, olha que legal. Então, ou seja, Ó, o que Brasil ponto. ainda é um país, e mesmo Curitiba ainda é uma cidade, que a questão da infraestrutura básica, como esgoto, calçada, não atingiu e não atinge todo mundo ainda. Entendeu? Então Isso. tem esse o detalhe. Então, claro, à medida que vai se construindo, eu acho que deve-se levar em Tem consideração conjunto, né? essas coisas novas, como guia baixa, isso e aquilo. Mas só o fato de ter calçada em determinados bairros já é um lucro desgraçado, porque tem lugar que não tem nada, entendeu? Então a gente tem que se É, lembrar desse é detalhe também, né? Assim, o Brasil ainda é um país em desenvolvimento, né? E a meu gente Deus, precisa, só que eu acho assim, tudo vai da boa vontade política, porque não é uma questão. Gente, o Brasil não tem problema financeiro. O Brasil é o sétimo, na pior das hipóteses, hoje, com tudo que está acontecendo aí, que essa desgraça, bom, que eu não vou citar agora, entendeu? Que está aí, o Brasil vai ser a 10ª economia do mundo. Imagine o seguinte: tem 10 países no mundo ricos como o Brasil. Então não me venha falar de falta de dinheiro. Não é uma questão de falta de dinheiro, é falta de vontade política, é falta das pessoas distribuírem a renda de forma apropriada, mas não é falta de dinheiro.
Se nós somos o 10º, nós somos o 10º por burrice, porque era para a gente estar entre os primeiros, entre o segundo e se não até o primeiro país do mundo, entendeu? Mas aí é outra discussão, entendeu? Ou Isso, seja, a gente pode fazer, é só ter vontade e ter luta, e depende, como a Michelle está falando, da nossa responsabilidade. A questão da ONG querer ser independente pelas razões certas, vale a pena, apesar que eu ainda acho que o governo tem muita responsabilidade em cuidar e aproveitar o know-how de alguém como a FES, entendeu? E ajudar a multiplicar essa ideia. Mas, Michelle, a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso e tal. Se Deus quiser, junto. Por favor, dá o seu recado em relação a como que as pessoas podem ajudar mais, se engajar mais, e principalmente ajudar financeiramente. Olha, lembrando novamente, nós vamos fazer o evento Live Aid Curitiba, que é em prol à FES, no dia 5 de junho, às 9 horas da noite, no canal Diário de Bordo, pelo YouTube, que vai ser um festival de música e artes, vai ser muito bacana, tem muita gente legal lá, vão ficar algumas horas ali se divertindo, um sábado à noite, e esperando as doações de vocês. E, aliás, como que as pessoas vão poder doar o dinheiro, você acha lá, pelo Pix, pela conta, como é que vai ser? A gente vai disponibilizar o Pix da instituição, que é bem facinho ali de vocês acessarem, que vai ser o CNPJ nosso, e também uma conta no Banco do Brasil, e se eu não me engano, o PicPay também vai estar disponível. Tem muita gente por aqui usando o PicPay, então também vai estar disponível para que vocês doem durante a live. Participem, prestigiem essas pessoas que separaram um tempo da vida delas para poder falar de amor, para poder falar de caridade, para poder falar de poesia, de cultura, que a gente precisa realmente disso. Declarem o seu amor por Curitiba, né, Ricardo? Declare o seu amor por Curitiba! Por favor, com certeza. Mande o seu vídeo, faça um vídeo de 1 a 2 minutos falando por que você gosta de Curitiba. Você gosta do cachorro quente, você gosta da esfirra, se você gosta de Santa Felicidade, se você gosta dos parques, se você gosta da menina do lado, não me interessa. Declare o seu amor. Entendeu? Exato, exatamente. Então, declarem seu amor por Curitiba. E, assim, a FES tem vários meios de contribuição, além desse maravilhoso, idealizado aí pelo Ricardo. Mas aí você pode ajudar a FES, você pode acessar o site, lá você vai encontrar várias formas, mas eu vou deixar alguns recadinhos aqui para vocês. Então, a Nota Paraná. Então, se você tem um estabelecimento comercial, se você é um empresário de comércio, enfim, tem notinha, cupom fiscal, deixa um tubinho lá para doação, entre em contato com a gente, que a gente leva o nosso tubo, se vocês quiserem, ou separem aquelas notas que deixam por ali sem CPF e doem para a gente, porque é uma contribuição muito legal e não custa nada. Tem a renúncia fiscal, a gente está se aproximando aí do fim disso, eu não sei se quando a entrevista for no ar já vai ter acabado, não sei como que vai ser, mas não tem problema, fique aqui o recado para o que há de vir também. Renúncia fiscal, nada sai do bolso de vocês. De 3% a 6% do imposto devido, fala com o seu contador, se você faz o seu próprio imposto de renda, quer tirar dúvidas, entre em contato lá com a FES ou acesse o site da FES, afes.org.br, tem informações lá, tá bom? Temos o nosso bazar, sabia, Ricardo? Temos um bazar com um monte de coisa legal, tem roupa, tem calçado, tem bolsa, e vira e mexe tem outras coisas também, entram de utensílios. Então, vai no nosso bazar. No momento ele está funcionando de quarta e sexta, os horários também estão disponíveis ali para vocês. Você tem uma lojinha no site também, Michelle? Uma lojinha no site que as pessoas poderiam comprar? Muito bem. A gente vai começar, a gente vai lançar, na verdade, relançar a nossa lojinha, a gente está começando a alimentar. E aí a gente fala na live para vocês o endereço que vai ser certinho, dessa que a gente vai relançar, mas tem sim, enfim, essa forma do bazar é super legal, e você pode doar para o bazar também. Então, a roupa que você não usa mais, a bolsa que você não usa mais, o calçado, aquela bolsa Prada que você tem, minha filha, aquela bota da Gucci que você tem, você pode doar. O casaco de pele, hoje em dia, quem usa pele, né? Imagina, mas doe, nem que seja pele de cachorro, vira-lata, mas doa lá que o pessoal aceita. E aí,
E aí é o apadrinhamento. O apadrinhamento, você apadrinha uma criança, você recebe informações dela. É muito bonito o trabalho do apadrinhamento, muito mesmo. Então você vai saber quem é o seu afilhado, vai ter o nome dele, a data do aniversário dele, você vai saber qual é a deficiência que ele tem, Uhum, quantos anos. Você recebe meio que um histórico, sabe, dessa uhum, pessoa. E aí, a cada 45 dias, a gente conta como que tá a vida dessa pessoa. Como que tem sido uhum, os estudos, como que tem sido o desenvolvimento. Então, assim, é bem legal. Não tem valor mínimo estipulado para padrinhamento, mas são contribuições mensais que você faz e que ajudam, como eu falei, a manutenção uhum. das nossas ações e as ampliações também. Então, vem com a gente. São Vem com várias a formas gente. de poder. Uma última uma pergunta. As pessoas podem visitar a FESES? Quem gostaria de conhecer a instituição, visitar, são bem-vindas a visitar as pessoas? Todos estão convidados a visitar a festa. Nós estamos lá no Tarumã, próximo ao shopping Jockey, na rua Paulo Turqueves, 360. E venham todos, a festa está de portas abertas para receber vocês. Infelizmente, a gente está naquele pleno Sim. funcionamento de atividades, mas o Uhum. bloco de saúde está funcionando, e nós todos estamos ali para receber vocês com muito carinho. Então, gente, assim que der, que as coisas melhorarem, não agora, por favor, também, para não fazer confusão, né? Que agora tem que manter distância social, usar máscara, álcool gel, aquilo tudo que a gente já sabe. Mas assim que der, vão visitar a festa, vão dar apoio para eles. Então, vai lá, vai no bazar, entendeu? Eu acho que eu vi que antigamente, pelo menos, vocês tinham uma coisa assim acho que não sei se era almoço ou janta, que vocês também ofereciam, não é isso? Uma espécie de vai lá, participa, se engajem nos eventos da AFES. É isso que eu quero dizer. Se engajem nos eventos, vão prestigiar os eventos deles lá, entendeu? Que assim vocês ajudam, conhecem, perdem o preconceito, que o preconceito é nada mais do que o filho da ignorância, né? E o que é o ignorar? É o não saber. Entendeu? A partir do momento que você passa a saber, você não pode mais ignorar e você deixa de ser um ignorante. Entendeu? Então, vamos deixar de ser ignorantes. Vamos começar a saber. Tá bom, gente? Olha, eu conversei aqui com essa pessoa maravilhosa, que é a Michele Alves, que faz esse trabalho Obrigada. lindo pela AFES, que é uma instituição assim que a gente assim tem vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Rir pela alegria que eles passam e chorar de ver que eles precisam tanto da nossa ajuda. Então, assim, não tenho palavras mais para dizer assim o quanto é importante a gente participar e engajar. Olha, muito obrigado, Michele. Você gostaria aqui de se despedir da galera? Despede lá. Claro, gente, muito obrigada. Obrigada por ouvirem o que a FES faz, por saberem um pouquinho mais de nós. E conto com vocês, então, no dia 5, agora, 5 de junho, às 9 horas, na live aí de Curitiba. Por favor, entrem, participem, vamos agitar lá e Participem! vamos levantar tudo para frente. Esse foi o seu diário de bordo conversando com você, com Michele Alves da FES. Beijo, galera! Beijo a todos, manda beijo lá, Michele! Tchau! Até a próxima! É.